A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos amados irmãos, ouvintes, internautas. Nós estamos mais uma vez para falarmos da nossa Escola Bíblica Dominical, para tratarmos os nossos assuntos, de todas as manhãs de domingo, para aprendermos um pouco mais com a santa e gloriosa palavra do Senhor nosso Deus. Queremos iniciar com oração e que Deus possa te abençoar grandemente com o ensino desse dia. Pai Celeste, nós te louvamos, exaltamos o teu nome e te engrandecemos, ó Deus, pela tua bondade, misericórdia e fidelidade para conosco. Nesta hora toma a direção deste ensino, falando com cada um de nós, nos ensinando, nos instruindo e nos edificando na fé. São essas bênçãos que eu te peço, Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Muito bem, meus amados. Nós estamos no nosso primeiro trimestre de 2021, com o nosso tema, o verdadeiro pentecostalismo e a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós estamos já na nossa oitava lição, Já estamos entrando na nossa oitava lição e vamos falar um pouquinho hoje sobre comprometidos com a palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, um tema muito importante, onde nós abordaríamos aqui a autoridade das Escrituras, e eu creio que vai ser uma bênção para todos nós. Então nós estamos aí com esse tema, a nossa lição de número 8, comprometidos com a palavra do Senhor Jesus. Deixando para os nossos irmãos, telespectadores, nossos ouvintes, internautas, nós estamos ali na Avenida Florianópolis, número 1715, no bairro Cajuru, nosso templo central ali provisório, aqui em Curitiba. Todas as quarta-feiras, o culto à noite, às 19h30, e também aos domingos na Escola Bíblica Dominical pela manhã, às 8h30 da manhã, e o nosso grande culto à noite, o nosso grande culto a partir das 19 horas. Lembrando que temos orações às quinta, sexta e sábado. Participe conosco e eu sei que Deus ele tem uma bênção para a sua vida. Muito bem, meus queridos irmãos. Nós vamos falarmos hoje sobre comprometidos com a palavra, esse tema tão abençoado da palavra do Senhor. Nosso texto áureo diz desta maneira: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Lucas capítulo 11, versículo 28. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Louvado seja Deus. Nossa leitura bíblica em classe está encontrada no livro de 2 Timóteo, no capítulo de número 2, e também no versículo de número 14 até o versículo de número 19. Nós podemos observar também no livro de 1 e 2 Pedro, no capítulo de número 1, do versículo 20 ao versículo de número 21. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus para sempre. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia
da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nossos hinos sugeridos são o hino de número 259, 499 e o 506 da nossa harpa cristã. Nosso objetivo geral é demonstrar o nosso compromisso com a palavra de Deus. Dentro desse objetivo geral, temos um objetivo específico na lição: afirmar a autoridade da Bíblia, primeiro, mostrar o zelo pela boa doutrina e, por fim, pontuar os cuidados quanto ao modismo. Então, nós vamos trabalhar nesses 3 temas muito importantes, né, para nós aprendermos hoje sobre compromissados com a palavra de Deus. Nós, da Assembleia de Deus Missão Pentecostal, temos esse slogan já, né, no nosso ministério, que é compromisso com a palavra de Deus. Nós estamos ali comprometidos com a Bíblia Sagrada. E isso é muito importante, que estamos calcados, né, debaixo da autoridade da palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus para a salvação das almas. Louvado seja o Senhor Jesus. O primeiro ponto que a lição destaca é a autoridade da Bíblia. E quando nós falamos de autoridades da Bíblia, nós temos que nos lembrar dessa verdade prática tão importante que o escritor, que o comentarista da lição falou para nós. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus, e isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade. Ou seja, a autoridade da Bíblia é porque a sua origem é no próprio Deus. É a autoridade do próprio Deus. A palavra é de Deus. Portanto, a origem da sua autoridade está em Deus. Não, a igreja do Senhor Jesus, ela reconhece a autoridade de Deus, a autoridade da Bíblia, por causa que a Bíblia tem a sua origem em Deus e não o contrário. Então, a palavra de Deus, ela é a autoridade, porque ela é a expressão de Deus para os homens. E essa autoridade advém do próprio Deus. E a igreja apenas reconhece. A igreja existe por causa da palavra de Deus e não o contrário. Então a igreja não pode chancelar a autoridade da Bíblia. Não, a Bíblia tem autoridade. A Bíblia tem autoridade, porque ela é a própria palavra de Deus. É por isso que nós vamos ver na história da igreja, né, que os nossos irmãos reformadores, eles lutaram contra isso. Eles lutaram para que a Bíblia Sagrada voltasse à centralidade, voltasse a ser o centro de tudo, evitando cair em erros e heresias que podem gerar danos tanto a nós como aos outros. Então, no ano de 1500, 1517, na manhã do dia 31 de outubro daquele ano, o nosso reformador Martinho Lutero fixou, na porta da Catedral de Wittenberg as suas 95 teses, totalmente contrária àquilo que estava sendo conduzido pela igreja naquela época. Essas teses, resumidamente, se tornaram os 5 solas, que nós conhecemos hoje. Sola Escritura, sola Cristo, sola fé e também a sola graça e também a quinta, que é a Deus somente, a glória, soli deo glória. Então, esses 5 solas. Só que os 4 dependerão do sola Escritura. Dependerão dela. Por quê? Porque ela é como se tornasse a mãe, Vamos dizer assim, que as outras todas descendem dela, derivam dela.
Sem as Escrituras não tem como nós termos a fé, né? Não temos como não conhecemos a graça, não temos como nós conhecemos a Cristo, uma vez que o próprio Cristo é o centro, é o tema central das Escrituras, e Ele é a própria palavra viva. Então, a autoridade da Bíblia, ela vem devido exatamente a esta origem no próprio Deus, no próprio Deus. Então nós vamos ver o quê? Que a Bíblia Sagrada, ela é a revelação de Deus para a humanidade. Então nós vamos perceber isso, que é esse ato gracioso de Deus, a revelação. Onde Deus se dá, se revela, se mostra ao homem, né? Onde Deus ele se comunica com o homem. A revelação é esse ato de comunicação de Deus para com o homem. E a inspiração, né, das Escrituras, que ela é plena, toda inspirada pelo Senhor, se dá pelo fato do Espírito de Deus se mover nos homens, nos escritores, para que esses homens pudessem transmitir então a palavra que não era deles, era do Senhor. Então o Espírito se moveu, né? Isso é inspiração, o mover do Espírito soprando sobre esses homens, levando eles a escrever a palavra do Senhor nosso Deus. Muitas pessoas têm muita dificuldade de entender isso e dizem que a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, é a palavra do homem. Não é. Foi o Espírito de Deus que inspirou esses homens a escreverem a palavra do Senhor nosso Deus. Nós temos também a iluminação, porque a inspiração das Escrituras, inspiração verbal, inspiração plenária, inspiração orgânica, aquela que não retirou a personalidade dos escritores, elas terminaram ali no cano do Novo Testamento, né? Mas hoje nós temos a iluminação, e a iluminação é essa influência do Espírito que nos capacita a entender as Escrituras. É o Espírito Santo nos fazendo compreender. Uma vez que você pega a Bíblia Sagrada e lê, o próprio autor, que é Deus, é o Espírito de Deus, estará te ensinando, te fazendo compreender exatamente aquilo que está escrito na palavra. A autoridade das Escrituras é sobre nós e ela se baseia exatamente no fato de que elas se autenticam a si mesmas. As Escrituras autenticam-se a si mesmas. Um texto muito importante do livro de Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 29, diz que a palavra de Deus é como fogo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha. A própria Escritura autentica a autoridade que ela tem. Ela, exatamente por causa disso, que ela é como fogo e é como um martelo que esmiuça a penha. Então, por muito tempo, a igreja, ela colocou a palavra de Deus, né, em segundo plano, de forma secundária, tirou do centro. E nós temos que entender isso. Foi essa a polêmica dos nossos irmãos reformadores. Foi a partir dos ensinos bíblicos que os reformadores combateram doutrinas heréticas da igreja, como a venda da indulgência, naquela época, e a revelação continuada, que dava plenos poderes ao Papa, ao clero. Então, foi isso que os reformadores combateram, né? Que a palavra final não era das Escrituras, era do Papa. O Papa que era infalível. E não é assim. É a palavra de Deus que é a inerrante e infalível. Então, os nossos reformadores eles se levantaram contra isso. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. Exatamente para quê? Essa última, né, essa revelação continuada que dava essa autoridade ao Papa, que dava essa infabilidade às suas bulas papais, fez com que os reformadores se levantassem exatamente para quê? Para que eles não fossem dados como palavra do homem, como a palavra do homem fosse a palavra final, mas sim a Bíblia Sagrada. Então nossos reformadores trouxeram a palavra de Deus para o centro, né? Colocaram ela no seu devido lugar, que ela deve estar no centro da igreja e não a igreja, não o contrário. E nós vemos aí então que esses homens, eles fizeram isso, né? Reformaram, botaram as coisas no seu devido lugar. Então é a importância das Escrituras. Nós podemos observar essa importância.
essa necessidade das Escrituras. É daí que vem a autoridade da Bíblia, aonde nós vamos perceber a sua autoridade para nós, a necessidade dela para a igreja, a clareza que ela tem de nos apontar, né, o caminho da salvação e também a sua suficiência. As Escrituras, elas são suficientes para nos dar a salvação, para produzir dentro de nós o amor de Deus e a santidade de Deus. As Escrituras são suficientes. Então nós vemos aí que começou, né, a igreja começou a botar em pé de igualdade as tradições, né? Nós temos igrejas hoje que tem a Bíblia, mas tem os seus livros ali, sempre de pé de igualdade. Não, e a Bíblia, ela é a autoridade de Deus para a igreja. Ela é autoridade, e não a igreja é autoridade para a Bíblia. É a Bíblia que é autoridade para a igreja. A igreja está debaixo do comando da palavra e não o contrário. É importante que a gente venha frisar muito bem isso. O brado do sola escritura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida cristã. E é por meio dela que podemos conhecer a Deus e entender a sua vontade. Como eu disse, a revelação é o meio, né? É exatamente o que. Na verdade, a revelação é o que Deus comunicou. São as palavras. Então, Deus se revela para nós, se dando a conhecer a nós e mostrando para nós a sua vontade e fazendo nós entender esta vontade, né? Então nós podemos observar que esse brado da sola escritura, que é somente a escritura, sola quer dizer somente a escritura, né? Que é a nossa regra de fé e de prática. É nela, é através dela que nós aprendemos. Como Paulo escreveu a Timóteo, tu sabes que desde a tua meninice as sagradas letras, em 2 Timóteo 3, 14 e 17, né, que pode fazer-te sábio. Então é através da palavra de Deus que nos conduz, que nos ensina, que nos instrui, né? A Bíblia Sagrada é apta para tudo isso. Para tudo isso. Para nos instruir, para nos ensinar, para nos redarguir, para nos corrigir em justiça. É para tudo isso. Ela é a nossa regra de fé e prática. Bendito seja o precioso nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aí que a palavra de Deus é isso. E tem outras e outras denominações que trazem, né, sempre aí um adendo para reger a autoridade, né, para ter autoridade sobre a igreja. Não, a Bíblia Sagrada é a autoridade da igreja. Ela é a autoridade máxima, ela tem que estar no centro. Lamentavelmente, nos dizem que nós vemos atualmente, muitos têm tirado essa posição da Bíblia Sagrada, né? Muitos têm tirado isso dos seus púlpitos, onde nós não vimos mais a palavra de Deus com ênfase. Nós vemos show, nós vemos entretenimento, mas não vemos mais a palavra de Deus que muda, que transforma, que nos liberta, que nos faz homens de Deus, que muda a nossa história, que faz com que nós tenhamos uma vida voltada para Deus, conhecendo a revelação e tudo aquilo que Deus se deixou revelar para cada um de nós. O que nós não somos, pentecostais? Os sensacionistas, que são aqueles que afirmam e ensinam que os dons espirituais em parte cessaram nos dias atuais, né? Eles dizem que nós, pentecostais, somos muito voltados ao emocionalismo. Mas é um equívoco muito grande. É um equívoco muito grande. Nós acreditamos que os dons espirituais, que o dom de profecia, principalmente o dom de línguas estranhas, que é muito atacado pelos sensacionistas, né, aqueles que acham que cessou uma parte dos dons, nós acreditamos que eles estão em pleno vigor, né? Porque eles só cessarão quando o perfeito vier, que é Cristo, arrebatar a sua igreja e conduzir a igreja para o céu. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, como nós falamos na lição anterior, esses dons estão em pleno vigor na igreja. Só que muitos desses cristãos, né, que não são pentecostais, eles não acreditam nisso e têm essa interpretação completamente equivocada. Nós também não somos deístas, nós somos teístas. Porque o deísmo ensina e afirma a existência de Deus, sim. Porém, ele
eles mostram um Deus que está muito distante da sua criatura, né? Que está muito longe de nós e que não se envolve com os assuntos humanos. Nós não somos deístas, nós somos teístas, nós acreditamos na existência de Deus, mas também acreditamos que Ele não está longe de nós, que Ele está perto de nós, que Ele está em nós e entre nós. Porque essa é a promessa que Ele nos fez. Que Ele estaria em nós e entre nós, que nós seríamos o seu povo e Ele seria o nosso Deus. Então perceba que nós não somos deístas, né? Nós somos teístas, porque acreditamos na existência de Deus e não somente isso. Acreditamos que Ele é um Deus transcendente, que Ele é um Deus imanente, que Ele é um Deus que está preocupado conosco, né? Que está querendo a nossa salvação, desejando a nossa salvação e está trabalhando, como Jesus mesmo disse, que Ele trabalha até hoje, está trabalhando para que eu e você seja salvo, envolvendo sim nos nossos assuntos, né? Ele fez isso com Jó, ele fez isso com Lázaro, quando estava 4 dias morto na sepultura, e ele faz isso com todos quanto ele deseja salvar, e isso é toda a humanidade. Deus está agindo, interagindo entre nós. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus para sempre. Nós vemos aqui no segundo item, que é o zelo pela doutrina. Nós percebemos dentro desse zelo da doutrina o quão importante é nós zelarmos pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, né? Sermos escriturísticos verdadeiramente, falarmos do amor de Deus com mais clareza, né? Com mais louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Nós podemos observar dentro desse zelo a importância que há para que nós possamos viver uma vida dentro da palavra do Senhor nosso Deus. Então você percebe que a palavra de Deus, ela vai mostrar a sua autoridade para nós. E nós precisamos zelar por isso. Zelar por essa autoridade bíblica. Agora sim. Então nós vemos aqui, doutrina. O que é doutrina? O significado é o ensino ou instrução. E isso aqui é muito importante nós falarmos. Por quê? Porque é exatamente isso o diferencial da Igreja de Deus. É o zelo que ela tem, é o apelo que ela tem pela palavra, é o cuidado que ela tem pela palavra de Deus. Uma igreja que não zela pela doutrina é uma igreja que está fadada ao fracasso. É uma igreja que está fadada a doutrinas de demônios e doutrinas do homem. Precisamos zelar para que a doutrina do homem, para que a doutrina de demônio não tome os nossos púlpitos. E, portanto, precisamos zelar da doutrina do Senhor. O zelo pela doutrina da palavra de Deus. Eu gostaria de citar esse texto de Atos, capítulo de número 2, versículo de número 42, que ele é muito importante nós frisarmos ele, porque ali é os primórdios da igreja, quando a igreja inicia-se a sua tarefa missionária, a sua comissão missionária, né, a evangelização, a salvação das almas. E aqui as primeiras almas elas estão vindo após o sermão do apóstolo Pedro. E a Bíblia diz assim, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Você percebe que nesse texto, quando nós não zelamos pela verdadeira doutrina do Senhor, há dentro da igreja um descomprometimento. É cada um por si, onde as pessoas não têm uma direção para caminhar e, portanto, vir esta igreja é uma verdadeira balbúrdia, né? Uma verdadeira confusão. Então você percebe que a doutrina do Senhor, ela é a diretriz, ela é o norte, ela nos norteia a servir a Deus. Quando não acontece isso, quando uma igreja não tem mais doutrina, quando ela não é mais zelosa pela santa doutrina, o que acontece é que ela é uma igreja que ela é movida de um lado para o outro, com aquilo que nós vamos aprender daqui a pouco, que é o modismo. Então perceba que a igreja precisa voltar a ter zelo. A igreja primitiva, ela perseverava nessa doutrina que os apóstolos ensinavam. Eles ensinavam isso. Essa instrução era dada pelos santos apóstolos e a igreja absorvia.
E como a igreja estava aprendendo, sendo ensinada, sendo instruída, né, a palavra de Deus gerava como resultado no coração dos cristãos o temor, que está tão em falta nos dias de hoje. Por que que o povo de Deus perdeu o temor, meus amados? Eu vou explicar. É porque falta zelo pela doutrina. Não é só doutrinar por doutrinar. Tem que ter o cuidado de ensinar, de aplicar isso à membresia, à eclésia. Nós temos que ter esse cuidado, querido. Não é simplesmente, não, eu vou falar a palavra de Deus e fica por isso mesmo. Não. Tenha zelo pela doutrina. Eu vou citar aqui dois personagens muito zelosos dentro da palavra de Deus, um no Antigo Testamento e outro no Novo Testamento. E nós vamos perceber o quão afrouxamento doutrinário, tão prejudicial para a igreja atual, está alastrando-se sobre as igrejas e está levando a igreja, a membresia, a viver uma vida sem o temor de Deus, sem o temor do Senhor. Tá? O zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã, ou seja, está estreitamente ligada à defesa do evangelho, à defesa da fé, né? A defesa da fé. É aí que muitos não querem combater. É aí que muitos não querem zelar, porque não querem incomodar. Muitos não querem se expor. Muitos pastores, obreiros, escute bem isso, não querem se expor. Então deixa assim mesmo, para que mexer, né? Para que ter problema? E a igreja vai se tornando um carnaval. O mundo está açoitando a igreja. Açoitando. Por quê? Porque está faltando homens do quilate de Moisés, de Elias e de Paulo. Não dá para citar todos os homens de Deus aqui, mas eu reverencio, eu estou trazendo essa referência desses homens de Deus. Moisés, por exemplo, quando pegou a nova geração para entrar na terra prometida, no capítulo 32 de Deuteronômio, ele disse: goteje a minha doutrina como a chuva. Eu vou fazer a leitura aqui desta palavra tão importante para a nossa vida, que muitos obreiros da Seara do Senhor precisam ouvir isso aqui. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Moisés está no final da sua vida aqui. Sua carreira espiritual está quase completa. Mas a instrução do velho homem de Deus para a nova geração é: não abandone a doutrina. Não abra mão da palavra do Senhor nosso Deus. Que ela seja gotejada como orvalho. O dito do Senhor seja destilado aos ouvidos de todos na igreja. A igreja precisa voltar ao zelo, ao cuidado pela santa doutrina. Moisés doutrinava, ensinava, instruía, redarguía, repreendia, para que o homem de Deus fosse preparado para toda boa obra. Então nós percebemos que a igreja precisa voltar a ter zelo. Você, meu amado, que está me ouvindo, esfriou, né? Que deixou o sistema te engolir. Querido, não faça isso. Elias não deixou o sistema engolir ele. Elias não deixou. Capítulo 19, versículo 10 do livro de 1 Reis, eu vou ler também para nós aqui. 1 Reis, capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo de número 10. Olha o que diz a Bíblia Sagrada a respeito de Elias. Diz assim o texto da palavra do Senhor nosso Deus. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem.
Queriam calar o profeta Elias, irmão. Literalmente queriam dar um cala-boca em Elias. Mas enquanto este homem esteve vivo, ele pregou. Mostrou para a nação de Israel que era preciso fazer conserto e voltar para a presença de Deus. Tem muita gente que está fora da doutrina. Volte para a palavra, meu querido. Volte para a doutrina. Se alinhe. Se alinhe à palavra de Deus. Elias não deixou o sistema idólatra daquela época, comandada pela rainha Jezabel, dominar sua vida. Mas ele bateu, remou contra a maré. Às vezes é assim que nós nos tornamos dentro da igreja. Remando contra a maré. Mas tem que remar, meu filho. Tem que remar, tem que pregar, tem que ensinar, tem que doutrinar, tem que corrigir, tem que redarguir, tem que chamar a atenção do povo. Para que o povo volte ao temor do Senhor. Porque quando não há zelo pela doutrina, o povo se relaxa. É por essa razão que essa falta de temor é muito grande nos dias atuais. Porque o povo está acomodado por conta de obreiros relaxados, fraudulentos. Obreiros que não têm mais visão da glória de Deus, mas da sua própria glória. É importante eu dizer isso aqui. É lamentável, mas eu tenho que dizer. Porque estão olhando somente para si e não estão preocupados com a obra de Deus e nem com o rebanho de Cristo. Paulo é um outro homem no Novo Testamento que é um exemplo de zelo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, eu quero citar esse texto porque é muito importante. Paulo está combatendo os falsos profetas no capítulo 11 de 2 Coríntios. Paulo está batendo de frente com todo mundo que estão deturpando a palavra de Deus, que estão torcendo a palavra de Deus, que estão fazendo miséria com a palavra do Senhor, com a doutrina do Senhor. E Paulo vai se levantar, irmão. E ele vai dizer aqui no capítulo de número 11, versículo 2, dizendo assim para a igreja: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, o zelo do apóstolo Paulo era tão grande pela igreja, que ele era cônscio, que ele tinha o pleno entendimento que a igreja não é uma prostituta. Eu digo isso com muita tristeza. A igreja não é uma prostituta, a igreja não é uma meretriz. A igreja é a virgem do Senhor. O que é que você está fazendo com a obra? O que é que você está fazendo com a igreja? Que doutrina você está ensinando? Qual é a palavra que você está afrouxando tudo? A igreja está entrando na miséria espiritual, na prostituição espiritual. A sensualidade tomou conta da igreja e você não fala nada. Que zelo é esse que você tem pela doutrina? A igreja do Senhor não é prostituta, a igreja do Senhor não é meretriz. A igreja do Senhor Jesus é uma virgem pura. Obreiro do Senhor, haja como tal. Paulo tinha zelo, porque sabia que ele ia apresentar. Você um dia vai apresentar o rebanho que Deus te deu. Você um dia vai apresentar o rebanho que Deus, o Espírito de Deus, entregou nas tuas mãos. Você um dia vai entregar. O que você está fazendo? Zele pela doutrina. Não deixe as coisas bagunçarem, não, meu filho. Não deixe as coisas bagunçar, não. Um dia Deus vai te cobrar. O que muito for dado, muito será cobrado. O que muito se confiou, muito mais se pedirá. Deus vai cobrar a igreja de muitos pastores que pensam que são dono da igreja, que pensam que pode tudo, que deixam as crentalhadas fazer o que quer. Não, para mim não ser incômodo, para mim não ficar numa situação difícil. Meu querido, se for preciso você ficar numa situação difícil, mas para que o zelo da doutrina seja glorificado, seja exaltado, fique. Porque um dia você vai dar conta. Mas você vai dar conta. Zele pela obra que Deus te deu. Não deixe a igreja virar uma miscelânea, uma misturada doida. Não deixe. Zele. O barco foi feito para andar nas águas, mas as águas não foram feitas para estar dentro do barco. Se isso acontecer, o barco afunda. Há muitas igrejas que já naufragaram na fé há muito tempo, por conta de obreiros que não têm mais o zelo pela palavra, pela doutrina do Senhor, que não defendem mais a noiva, que não estão ali para zelar, mesmo com o perigo da sua própria vida, como foi Elias. Foi perseguido por Jezabel porque zelou pela doutrina. Paulo era
constantemente atacado, porque zelou pela doutrina, não deixou com que os falsos profetas, né, os falsos profetas se tomasse conta da obra de Deus. Não permitiu, não deixou. Ele não deixou. A fonte do conteúdo doutrinário é a própria palavra. Quando eu zelo pela doutrina, eu estou zelando pela própria palavra, porque a fonte do ensinamento é através da palavra. E isso eu gostaria de citar para os irmãos em Timóteo, 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2 é muito importante. E a gente venha falar, obreiro do Senhor, desperta, obreiro. Desperta, desperta, meu irmão. Para zelar pela doutrina, para zelar pela igreja que Deus te confiou. Desperta o teu coração, porque um dia Deus vai te cobrar. Versículo de número 2 do capítulo 4, 2 Timóteo diz assim, que pregues a palavra. Versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra. Instes, não é só pregar não, insista. A tempo e a fora de tempo. Redarguas, eita glória, repreenda. Dentro da doutrina, repreenda. Não deixa o modismo entrar não, meu filho. Exorte, aconselhe, com toda a longanimidade e doutrina. Faça isso. Versículo 3. Porque virá tempo, e nós já estamos vivendo ele, em que não sofrerão a sã doutrina. Eita, mas tem muito crente na igreja que não quer mais escutar a verdadeira palavra, não. Por quê, pastor? Porque estão tendo comichão nos ouvidos. Estão amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje tem pregador para tudo. Para tudo. Para tudo quanto é tipo de crente de gosto. Para tudo. Tem pastor para tudo. Né? Para falar o que te convém, para falar o que te agrada, não vai tocar na tua ferida, não vai dizer que é preciso se santificar, não vai falar que é necessário você servir a Deus com fidelidade, não vai falar, ele não vai querer perder, ele está arrebanhando o rebanho para ele, não é para Cristo, não é para o Senhor Jesus. Porque quem tem compromisso com a palavra arrebanha o rebanho para Cristo, e não para si, e não para o seu bel prazer, e não para o seu ventre. Não. Um dia, e esse dia está chegando, Deus, o Senhor Jesus, ele vai cobrar aquilo que ele te confiou. Paulo continua para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo, porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, né? E esses amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Eles não querem mais ouvir a verdadeira doutrina. Então eles vão desviar o ouvido para escutar o quê? Escutar lenda. Fábulas são lendas. São historinhas furadas. São coisinhas agradáveis que soam bem aos ouvidos. Mas a palavra que produz santificação, a palavra que produz transformação, não querem mais ouvir. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, que o apóstolo Paulo assinalou para Timóteo, seu filho na fé. Então, a igreja hoje, e eu estou falando igreja, principalmente a nossa igreja brasileira, ela está acostumada a ser afagada, acariciada. Ela quer que os pastores vivem afagando, palavra carinhosa e tal. É claro que nós temos que ter polidez no que vamos falar, é óbvio isso. Mas daí você retirar o zelo da doutrina em detrimento de que aquele irmão não se ofenda, aí, meu amigo, é outra história. Aí é outra confusão. Nós precisamos viver a palavra de Deus e ensinar e ter zelo, cobrando. É claro, sempre consciente de que quem faz a obra não é nós, é o Espírito de Deus. Mas nós pregamos. Essa é a tarefa nossa. Nós retarguimos. Essa é a tarefa nossa. Nós exortamos. Isso é nosso, irmão. Agora o convencimento é o Espírito que faz. Mas cobrar, mostrar o caminho, dar a direção, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho. Ela nos dá a direção. Sendo pautado pela palavra, amado. Não vai ensinar coisa do teu bel prazer. Os teus achismos. Mas você ensinar a doutrina do Senhor,
meu amado. A igreja só cresce, a igreja só floresce, a igreja só desenvolve. Por quê? Porque esta igreja está sendo bem alimentada. Eu quero terminar, né, esse momento aqui com o modismo, o cuidado com o modismo. O que a gente percebe aqui? Nós percebemos aqui que o modismo, ele tem sido a causa do naufrágio da igreja. A causa do naufrágio. Exatamente porque os cristãos de hoje, eles estão sendo levados, a verdade é essa, pelos ventos de doutrinas. E esses ventos de doutrina estão levando os cristãos de um lado para o outro. O apóstolo Paulo escreveu aos Efésios assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulentamente. Então você percebe que, como a igreja está sendo mal acostumada e está dando ouvido para mestres, para pastores, para doutores, ensinadores, que ensinam o que eles querem ouvir, então estão sendo conduzidos de um lado para o outro. Eles estão sendo conduzidos de um lado para o outro. Qualquer vento de coisa está levando eles. Exatamente, eles estão se tornando meninos, não amadurece. A igreja parece que não amadurece. Por quê que a igreja não está amadurecendo? A igreja não está amadurecendo porque está ouvindo o que acha que é bom para si próprio. Ela não está mais ouvindo o Senhor. Muitos estão ouvindo a voz da sua própria consciência. E tem muitos representantes que eram para ser do céu, mas estão da terra, porque tudo que pensam é aqui embaixo, tudo que desejam é aqui embaixo, tudo que fazem é aqui embaixo, tudo é daqui, tudo é para cá. Eles não são representantes do céu. Esses ditos mestres, doutores, pastores, obreiros de uma forma geral, porque a palavra obreiro ela vai significar essa expressão geral, genérica. Então, esses obreiros fraudulentos, mentirosos, enganadores, visam somente o seu lucro. Estão fazendo da casa de Deus um negócio. E é por isso que esses cristãos de hoje, que só querem ouvir o que lhe convém, estão sendo levados por esses ventos de doutrina. É muito fácil isso. É muito fácil. Esses movimentos que hoje amanhece e aí anoitece já não existe mais. São modismo. São coisas que não têm durabilidade. São coisas passageiras, são coisas efêmeras, são coisas transitórias. Quem não se lembra, como diz aqui a lição, né, do movimento do Caicai? Era um Caicai para cá, um Caicai para ali. Os cultos dos Caicai era lotado, abarrotado, que não tinha de caber gente. Culto de doutrina era contado aos dedos, porque o povo quer ouvir o que lhe convém. Era contado aos dedos, porque ninguém quer mais a maturidade. Todo mundo está querendo vento. Vento para cá, a ponta do anjo. E o anjo de fogo já chegou na igreja. E o reteté, e a glória, e o quê? Quem não lembra desses movimentos? Né? O movimento do sorriso lá nos Estados Unidos. A unção do sorriso, era todo mundo caindo no gargalhada. Outros imitando o cachorro, uivando. Meu querido, quando uma igreja está alicerçada na doutrina, ela não é uma igreja menina, ela é uma igreja espiritual, madura, alicerçada, comprometida com o céu. Aleluia! Aleluia! Que nós possamos ter esse desejo. Os obreiros do Senhor, não fique contando história para a igreja. Pregue a doutrina, ensine a doutrina. A doutrina não mata, a doutrina edifica. O ensinamento não destrói, o ensinamento constrói. Pregue a palavra de Deus, como disse Paulo para Timóteo. Ensina, Timóteo, redarga, Timóteo, exorta, Timóteo, consola, repreende com toda a longanimidade, espere. Não queira plantar hoje para colher amanhã, plante, vá regando, espere, tenha paciência, quem faz a obra é o Espírito. Mas não deixe de doutrinar, não deixe de corrigir. Tem pastor que só quer pregar, não corrige nada, a igreja está uma lambança. Eu prego, não prega nada, meu amigo. Você tem que pregar, tem que corrigir, tem que ensinar, tem que chamar atenção, tem que aconselhar. Essa é a nossa função.
Essa é a nossa função. No livro de Efésios 4,14, esse contexto aqui está falando que Deus deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e doutores. E o que Jesus queria com isso? O aperfeiçoamento dos santos, a santidade da igreja. Ele queria edificação do povo de Deus. E o que é que nós estamos fazendo como obreiro? O que é que você está fazendo como pastor, como obreiro da casa do Senhor? Você está cumprindo essa função, esse objetivo da função que Deus te entregou? Seja você auxiliar um cooperador, um presbítero, um diácono, um evangelista, seja você obreiro da casa do Senhor, quem for, um pastor. Você está edificando a igreja? Você está construindo ou você é daquele que destrói? Você é aquele que acaba? Você é aquele que não tem doutrina, usa os teus achismos e vai destruindo a obra de Deus? Querido, o caldo hoje é forte, porque é para obreiro. Esse ensinamento de hoje, o caldo é forte porque é mocotó mesmo, é feijão, porque é para obreiro. Não é para obreiro maduro, que tem que servir a Deus com fidelidade. Paulo, ele vai conversando com Timóteo e vai dizendo para Timóteo se apresentar a Deus aprovado. Aprovado. Quantos pastores, quantos obreiros já foram há muito tempo reprovados? Já foram reprovados. Procura apresentar-te. É o Espírito de Deus que faz isso. Que faz isso na vida do servo de Deus. Selando o seu ministério, aprovando o seu ministério. Mas muitos não querem passar por prova. Muitos não querem ser aprovados, querem nada, hein? Só querem os louros, não é? Só quero os bônus, não quer ônus, não. Você precisa ser aprovado. E aí vai um recado para a nossa igreja brasileira. Muitos obreiros têm sido levantados. Muitos obreiros têm sido levantados. Isso eu preciso denunciar aqui. Não é pela sua aprovação de Deus. Não. É pelo bolso. É pelo dízimo que dá. É pela contribuição. Não é mais pelo chamado de Deus. Porque os que são chamados de Deus estão ficando no canto. Afinal de contas, ele é zeloso. Vai atrapalhar. É isso que muitos pensam. E estão levantando o obreiro desqualificado, despreparado, sem condição nenhuma de exercer o sagrado ministério. Nenhuma. A mínima condição. Obreiros que não suportam prova. Que não aguentam cuidar da noiva. Que desistem, que correm. Que fogem como Jonas. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Você vê aí um monte de obreiro fazendo o maior vexame. O maior vexame porque não aprende. Não quer estudar. Os obreiros de hoje não querem estudar. Não querem investir em conhecimento. Meu querido, você que me ouve, invista em conhecimento. Estude. Estude. Leia a Bíblia. Coma a palavra. Ore. Busque. Estude. Para você não envergonhar a igreja. Para você não passar vergonha. Estude. Por último, Paulo afirma para Timóteo que esse obreiro que procura ser aprovado diante de Deus, se apresentar aprovado, que não tem de que se envergonhar, por último, esse obreiro precisa manejar bem, cortar reto. Não tem que ter negócio de curvinha não, meu amigo. Não. É reto o negócio, a palavra de Deus é coisa séria. O corte tem que ser retinho. Manejar bem a palavra da verdade, é por isso que tem muitos no púlpito matando a igreja. Porque ele troca Zaqueu por Bartimeu, ele troca. Ele troca. Porque não conhece a palavra, não sabe manejar. E a palavra de Deus é uma espada. Se você não souber manejar essa arma poderosa de Deus para nossas vidas, você se fere e você fere os outros. E é isso que tem acontecido muitas das vezes nas nossas igrejas. Pessoas desqualificadas, despreparadas, que não conhecem a palavra de Deus, não sabem manuseá-la e machucam os outros, machucam a noiva, machucam a igreja, a virgem do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Eu já me alonguei muito aqui no horário, no tempo. Mas é por causa que é para obreiro. Desperta, obreiro. Desperta para ler a palavra do Senhor.
Desperta para ter conhecimento. A igreja vai buscar da tua boca a ciência, o conhecimento da palavra. A igreja vai exigir isso de você. Malaquias fala isso dos sacerdotes do Antigo Testamento. Que a igreja vai buscar da boca do sacerdote a ciência, o conhecimento da palavra de Deus. Você está aliançado com Deus? Você está comprometido com Deus? Você está comprometido com você mesmo? Ou você está comprometido com o mundo? Ou você está comprometido com a politicagem, com a mentira, com o engano, com o dinheiro, com a fraude, fazendo da igreja de Deus um comércio? Acorda, igreja do Senhor, desperta, obreiro, desperta, seja um homem de Deus aprovado para toda boa obra. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te fortaleça, que o Senhor possa fazer com que você tenha verdadeiramente compromisso com a palavra de Deus, tenha compromisso com a palavra do Senhor, né? Tenha compromisso com a Bíblia Sagrada, tenha compromisso com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus abençoe teu ministério, que Deus abençoe a igreja do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado por este momento tão glorioso da sua palavra. Abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos internautas, telespectadores. Ó Deus, os novos na fé. Senhor, abençoe a todos, em nome de Jesus. Continua cuidando da tua igreja. Eu não deixo de te apresentar a missionária Valdeli, para que o Senhor venha cuidar da tua serva e abençoar grandemente. E assim eu apresento a todos que estão enfermos, Senhor, necessitando da tua intervenção, do teu cuidado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até a nossa próxima lição, em nome de Jesus.